lado já, Tá bom. mas prometo ser Professor, breve. A aula de hoje não é difícil, não. Ela é uma aula gostosa, que ela, de certa forma, ela toca num assunto que está assim em voga no Brasil e é um assunto que toca de perto a nossa realidade social. Uma vez nós estamos tratando de sociologia, é claro. Então, vai falar de uma mobilidade social. O que que seria essa mobilidade social? Mobilidade social é basicamente a passagem, né, de uma situação socioeconômica para outra, como que o indivíduo sobe ou desce nessa questão dos estratos sociais ou das classes sociais, porque nós estamos lidando com o capitalismo. E então essa a mobilidade social é essa posição que cada indivíduo ocupa dentro dessa classe, dessa estratificação social baseada na pirâmide, no caso, pelo rendimento, pela capacidade de consumo, pela questão de acesso ao mercado de trabalho, o nível de escolaridade também, padrões de consumo, tudo isso vai entrar no quesito classe social. E lembrando que classe social ele é um conceito que a gente só pode usar para o capitalismo. As outras sociedades, que eu não sei se vocês assistiram às primeiras aulas que eu gravei, a gente trabalhou o sistema de castas da Índia, que é um outro tipo de estratificação social, de escala social, de padrões, de medir os padrões da sociedade. E você tem também um sistema de estamentos, que conviveu assim basicamente no período da Idade Média ali, você tinha a sociedade baseada nos estamentos. Só voltando um pouco agora na nossa realidade, que é o foco da aula hoje, sobre mobilidade social, essa ascensão social ou essa descida social na classe por questões econômicas, a gente vai ver que ela pode ser tanto uma ascensão ascendente, você pode mudar de posição no sentido de emancipar socioeconomicamente, seu contra-cheque aumentar, né? Ou você pode também descer na escala. Pode acontecer também de você estar numa classe que, de certa forma, você tinha privilégios econômicos, de padrão, de consumo, de trabalho, e você pode descer nessa escala aí socioeconômica. O que no caso do capitalismo, é até mais fácil acontecer a queda do que a ascensão. Se a gente for pensar em termos de momento histórico que nós estamos vivendo, em questões de pandemia, vocês mesmos redacionaram no segundo bimestre, como que a pandemia afetou bastante a questão econômica. Haja vista aí até o fato do Estado entrar com a questão dos auxílios, aumentar a questão dos auxílios, porque senão o desastre econômico e a recessão econômica seria muito pior. Então, dá para vocês perceberem o tanto que o tema da mobilidade social é interessante para a gente analisar a sociedade odierna que nós estamos passando agora. Então, só relembrando do caso aulas passadas, para tratar dessa mobilidade social, lembrando que mobilidade social, a gente só pode tratar em mobilidade social atualmente só no sistema de classe. Se for pegar o sistema de castas, por mais que ele sofreu algumas mudanças desde 1960, se não me engano, é proibido você classificar a pessoa pela casta, devido à dificuldade enorme que teve a Índia com relação às classes, às castas e subcastas que foram se desdobrando, mas ainda revigora e vigora aquele padrão cultural muito forte, que se você nascer naquela caça, você vai morrer naquela caça por causa da questão da religião, da cultura, não é uma questão econômica, mas é um padrão da estratificação que é forte. Se você for pegar até os rituais indianos, por exemplo, rituais da comensalidade, da endogamia, que é a questão do casamento, só pode casar entre as classes, as castas entre as castas, você não tem como você casar com. Se você nascer um Dalit, jamais você vai casar com um Brahmane, por exemplo. Se você nasceu Sudra, jamais você vai casar com um Brahmane. Então você tem toda uma questão cultural e religiosa que impede a ascensão social. Por mais que hoje em dia vigora uma, uma mistura entre o sistema de caça e a questão econômica, porque a Índia está passando por grandes transformações, mas mesmo assim ainda é muito forte a questão da cultura e da religião do sistema de caça indiano. Depois, na sociedade estamental, existe uma dificuldade tremenda também na ascensão social, sobretudo na mobilidade, é quase inexistente. Existe assim, autores que falam que existe uma mobilidade social na relação entre os vassalos ali e os. Como é que é o nome dos outros que eu esqueci? Alguém recorda? Vassalos e.
Suzerano, né? Suzeranos, isso. Por exemplo, na relação entre suzerania e vassalagem, quando o suzerano, num ritual daquele ritual que ele faz, e ele, de certa forma, ele ajuda o vassalo, seja com empregados, com terra, pode ser que ali aconteça, depois de um certo... Se caso o suzerano conseguir, digamos, aumentar sua renda, a produção dele for boa, pode ser que ele consiga uma certa ascensão social, mas ainda vai ser uma ascensão horizontal. Ele não vai, por exemplo, ser um senhor feudal nunca. Ele pode, de duque, ele pode passar a ser conde, etc. Então, você tem uma ligeira mobilidade social, mas muitos autores falam que essa mobilidade social é tão ínfima em termos de posição social, de mudança de estamento, que é quase nula. Então, você tem uma mobilidade social muito mais horizontal e não vertical. Agora, nas classes sociais, que é o nosso foco de hoje, nós temos aí, do ponto de vista do direito e da política nossa, não existe nenhum impedimento para você para haver mobilidade social. Enquanto você tem o fator cultural, o fator tradicional e até mesmo a questão das relações de tradição dos estamentos, a dificuldade de haver mobilidade social, de você chegar a ser um senhor feudal, já que você não tem a dimensão da hereditariedade, nas classes não. Nas classes há possibilidade jurídica e política, não existe nenhum impedimento na nossa lei que fala, não, você não vai poder ficar emancipar socialmente e economicamente. Se você for um bom de bola, você pode chegar a ser o Neymar da vida. Se você for uma mulher bonita, você pode chegar a ser uma Gisele Bündchen, uma ascensão assim de classes extraordinária, mas a questão é, a mudança da social, ela, apesar dela não haver nenhum impedimento jurídico, político e social com isso, a gente vai ver que não é tão simples assim, essa mobilidade social. Vou trazer dados alarmantes para vocês, para mostrarem quanto que é complicado, apesar de não haver nenhum impedimento jurídico, o quanto é complicado ascender socialmente no capitalismo. Sobretudo num país como o nosso, que tem uma questão da desigualdade social muito grande. Então, é um pouco isso. Alguém tem alguma pergunta? Alisson, por favor, pede para quem tá com o microfone ligado desligar, por favor. Só liga então quando for falar, pessoal. Daí quando eu abrir a plenária para falar, vocês ligam. Esse cara é chato, né, velho? Então, como eu disse para vocês, existem dois tipos de mobilidade social. Uma que é vertical, no sentido de... Oi? Alguém chamou? Volta no slide, o Carlos pediu. Volta no primeiro slide para mim, porque só faltou ele para mim tirar uma print. Eu vou disponibilizar o slide para vocês depois, no grupo. Ok. Pode ser? Beleza. Só vou aumentar o som aqui que eu quase não ouvi vocês. Então, Alisson, calma. Respira que você tá indo rápido demais. É porque eu tô Explica mais devagarzinho. Então tá. Como sempre. Vai devagar aí, por favor. Muito anabolizante. As bombas que ele toma e fica muito Vitor, acelerado. você é terceiro, né? Então, pessoal... eu gosto da sua aula, eu te assisti, pô. Existem dois tipos de mobilidade social, como eu já adiantei para vocês. Uma que é vertical, que você vai mudar de classe social mesmo. Por exemplo, você nasceu numa classe... Vamos pegar a classificação que a gente tem. Classe A, classe B, classe C, D e E, né? Suponhamos que você nasceu na classe D, numa classe média baixa, e você consiga, por exemplo, criar uma tecnologia, criar alguma coisa que dê uma alavanca social aí, econômica para você, você consiga passar para a classe B, por exemplo. A classe E é mais difícil de chegar. Então, você ascendeu verticalmente. Você mudou de classe social, teve uma mobilidade social drástica. Essa é a mobilidade social ascendente, vertical. E tem também a mobilidade social vertical, ao contrário, a descendente. Quando você está lá na classe B, você tem um parâmetro de salário de 12 mil, 13 mil, e suponhamos que você é gerente de uma empresa e você é despedido. Aí, como você tem a sua família depende da sua renda, e você ali depois de receber o seu segundo desemprego, vá que você não consiga um emprego, ou consiga um emprego de 3 mil reais do gerente de uma lojinha. E você descendeu na mobilidade social. Ao invés de você subir, você desceu na escala aí das classes sociais. Essa é a mobilidade descendente, em que você tinha um padrão de vida, de consumo, de educação,
e você não conseguir um emprego ou uma qualificação boa para você se manter lá e você desceu na escala aí, na hierarquia social. Então, nós temos dois tipos de mobilidade. A vertical, que você sobe, ou a vertical que você desce, na mobilidade social aí. E nós temos também a dimensão horizontal. É aquela assim, a horizontal é aquela que você não ascende socialmente para uma classe melhor, mas você começa, você está na mesma classe, mas você consegue, por exemplo, vamos pegar, meu pai, por exemplo, foi pedreiro e tinha um nível salarial que não era tão bom. Eu vou pegar um irmão meu que hoje tem uma qualificação um pouco melhor, que ele é enfermeiro. Então, ele teve uma ligeira ascensão social, horizontal, mas ele não passou a ser rico. Ele não teve assim, ele não passou para a classe B. Ele ganha melhor que meu pai, tem um padrão de consumo melhor do que meu pai, tem automóvel, tem uma formação escolar melhor que a do meu pai. Então, a posição social que ele ocupa hoje é muito mais horizontal. Ele está na mesma classe que meu pai, mas ganha, em termos de gradação salarial, o salário dele é melhor que meu pai, melhor do que a do meu pai, e, consequentemente, ele tem um padrão de vida melhor, um pouco melhor. Não chega a ser um padrão de vida, não foi uma mudança drástica, avassaladora, mas pelo menos ele tem uma vida um pouco melhor. Então, aí você tem aí uma mobilidade horizontal. Então, são esses dois tipos de mobilidade. Horizontal, vertical. A vertical pode ser tanto você subir na vida quanto você decrescer aí na escala socioeconômica que nós estamos tratando aqui. Aí depende, tem vários fatores que pode fazer você ascender na vida. Vamos ver alguns aí que dificultam e quais são as medidas necessárias para que isso aconteça. Então, o grau de mobilidade pode ser determinado basicamente por dois fatores, como o gráfico mostra aqui. A parte estrutural e a parte conjuntural. Eu acho que para nós do Brasil, pegando aqui você tem que analisar cada sociedade em particular. Por exemplo, se eu fosse pegar a França, os Estados Unidos ou a Inglaterra, essa questão estrutural aqui seria diferente. O que nós temos em termos de estrutura que atrapalha a mobilidade social, que gera aquilo que a gente conhece como desigualdade social? Nós tivemos uma economia basicamente latifundiária por grande período. Vocês até estudaram com o Eduardo França a questão da Primeira República, o tanto que o modelo, até comigo mesmo no primeiro bimestre, tanto que a questão agroexportadora, e até hoje é uma das grandes alavancas da nossa economia, a parte dali do agroetec, agroepop, agroetudo. Então, você tem essa parte. A gente não tem tecnologia de ponta para exportar a tecnologia, infelizmente. Nós temos um sistema escravista que atrapalhou grande parte da nossa ascensão econômica. Nós temos amargos fluxos dessa escravidão. Grande parte dos problemas que nós temos até hoje, uma reforma agrária que não foi feita, programas para reabilitar essas pessoas que foram libertas da noite para o dia do sistema escravocrata, que não conseguiram uma ascensão e foram engrossar as fileiras dos desempregados. Aí, com isso, você tem vários problemas geográficos, como favelas, os morros. Se vocês estudaram bem a Primeira República, vocês sabem o que aconteceu com os escravos. Então, e a gente vai ver no final como que essa... Quem está cantando, gente? Júlia. Cruvinel. Desculpa, gente, eu não vi que tava ligada, é porque tá tocando uma Ô, Cruvinel, música faz aqui. silêncio aí, por favor. Então, vocês vão ver como que esse modelo estrutural que nós tivemos de escravidão atrapalhou muito o fato de nós termos uma mobilidade social melhor ou até mesmo uma sociedade mais equânime, mais igualitária. A modernização tardia com relação até mesmo à questão industrial. Se a gente for pegar, o Brasil começa a se industrializar de fato, 1930, 32, que daí você tem toda uma política que vai favorecer um investimento no processo fabril do Brasil. Isso também é uma herança ruim para nós. Enquanto a Europa já está lá vivendo a segunda revolução industrial, quase passando para a terceira, o Brasil ainda está buscando ainda incrementar o nosso sistema industrial. Isso também atrapalhou muito. A questão da concorrência, o investimento, tudo isso vai afetar na nossa mobilidade social e, consequentemente, na desigualdade social. E a herança autoritária, que nós temos, que é forte. Tem mais coisas aqui, se a gente for pegar estruturalmente no Brasil. A questão do gênero, a questão do racismo. Tudo isso são problemas estruturais que atrapalham toda essa questão da mobilidade social.
A herança autoritária, você pode pegar aí na questão do patriarcalismo. Pega aí, por exemplo, a diferença salarial que há entre as mulheres e os homens, ocupando a mesma posição no mercado de trabalho. Tudo isso são fatores que depõem contra a mobilidade social. E, por outro lado, nós temos os problemas conjunturais, o que dificultou em termos de políticas socioeconômicas, até mesmo políticas públicas e sociais, que não conseguiram, digamos, resolver essa problemática estrutural que nós tivemos, que é as políticas compensatórias e sociais. E se for olhar os indicadores, tanto do IBGE, da FGV, todos esses institutos que fazem essa pesquisa, vocês vão ver que as políticas compensatórias que teve desde 2003, 2004 até 2015, vocês vão ver o tanto que o gráfico, tanto do IDH brasileiro, o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a questão da educação, da saúde e da renda, que mede a qualidade de vida do brasileiro, tanto que houve uma alavanca boa em termos de ascensão social para várias classes. Foi o momento que a classe C teve assim, o auge em termos de poderio econômico, de consumo, e todos os fatores que vêm como efeito desse acesso a uma política social melhor. Você tem também aí a distribuição de renda. Alisson, Oi? em que época isso? Essas políticas compensatórias, você pode pegar ali quando começou a questão do Bolsa Família, a questão das cotas sociais. Vocês vão ver tanto que o gráfico mostra o índice de desenvolvimento humano alto, a questão da desigualdade com o gráfico de Gini, que a gente vai ver o que é, o tanto que diminuiu a distância social e a mobilidade social foi garantida nesse sentido. Então, você teve assim, começa com o real, 1900, aí progressivamente você vai alavancando a economia e, consequentemente, a mobilidade social. Só que houve uma recessão nos últimos meses, nos últimos anos, quer dizer. O que mais que poderia ajudar em políticas compensatórias? A questão do nível de escolaridade. A educação é um fator chave para você pensar na mobilidade social. Eu posso pegar até eu como exemplo. Meus pais tiveram um ensino fundamental, meu pai e minha mãe. Nenhum deles conseguiu terminar o médio. E eu tenho já pós-graduação. Então, e consequentemente, eu tenho um salário um pouco melhor que a do meu pai, um pouco melhor que a da minha mãe. O que fez isso? Foi o meu nível de escolaridade, garantido pela uma educação pública. Mais ou menos, não é tão de qualidade, mas foi boa a ponto de me colocar na Universidade Federal. Então, a questão da educação é um fator primordial para você pensar numa mobilidade social. Um país que investe em educação, consequentemente, vai investir mesmo, desde do fundamental, lá da creche, passando pelos anos iniciais, o fundamental, o segundo fundamental até o médio, e na universidade também, porque o que vai medir aí uma ascensão social é o nível de escolaridade. Eu acho que é um dos grandes fatores para se pensar na política de emancipação social. Oi. E aí, no caso, assim, países de classe baixa, países assim, subdesenvolvidos, você tentar aumentar a máquina pública e diminuir a questão de privatização, essas coisas, ajudar mais para você desenvolver o país? Você conseguiu me entender? Tá quase entrecortado o seu áudio. Coloca a pergunta no chat, deixa eu ver, pode ser? Seu áudio tá um lixo, João. Tá entrecortado. Tenta falar. Será que é porque está distante do seu... É porque você desligou a opção de usar o chat. Aí não tem como eu responder lá. Mas, gente, alguém conseguiu entender? Por favor. Alisson, mas isso aí foi mais o governo Lula, tá ligado? Por isso que o povo gosta muito, né? Tipo, ajudou muito. Sim, não, a questão da desigualdade social e mesmo da pobreza, com essas rendas, são rendas compensatórias, para mim, é uma coisa que deveria ter acontecido lá atrás. Gente, ter educação é bom. Que é isso? Ligar a música. Alguém com o microfone ligado. Quem tá com o microfone ligado? É a Emanuele. É o Atos. João, é o Atos Franco que tá com o microfone ligado aí. Pelo Alisson aí, por favor. Não, o meu tá mutado, sai fora. Deixa eu ver aqui como é que coisa o chat, espera aí. Tá na manguasca aqui, não fiz nada não. Quer que eu vou na sua casa aí, Alisson, te ajudar?
Não, suave. Liberou o chat, João? Tá achando que eu escuto muito sertanejo? Uai, se você quiser, nós vai na sua casa te ajudar. O seu microfone. Liberou o chat. Ah, vi aqui, João. João, pode escrever sua pergunta aí, que agora mesmo eu volto nela, viu? Ô, professor, Oi. qual que é a diferença dos estudos aqui no Brasil para os Estados Unidos, a educação? Você fala no sentido geral? Para mim, Tanto nas públicas quanto nas particulares. Para mim, e vai envolver aí tanto a questão do investimento, né? Claro, o investimento lá é muito maior, a educação, sobretudo na educação das universidades. Você fala em relação aos professores? Eles têm um sistema Roberto, olha o híbrido. grupo da sala. Eles têm um sistema híbrido que é muito interessante, que é uma parceria entre a questão privada e a questão pública, que eu acho que o Brasil tem que começar a investir nisso. Vamos pegar a universidade, que se for, dá para analisar uma macroestrutura que tem pontos aí que precisa ser revistos. Então, você tem um sistema híbrido da universidade que eu acho que é fantástico, porque você vai pegar a parceria privada junto com a pública. Você tem uma parte que a pública entra e outra parte que a privada entra, que é a privada que vai ganhar com isso. Por quê? Porque o investimento feito em termos de pesquisa, de tecnologia, é muito bom para o país. E é uma coisa que eu acho que o Brasil tem que aprender justamente, é isso. Mesclar as duas coisas, essas duas parcerias. Porque as empresas também estão interessadas na questão econômica. Por exemplo, você quer criar uma tecnologia. Suponhamos que nós tivéssemos uma tecnologia de ponta e nós fabricássemos a vacina do Covid. Se nós dessemos conta de fabricar e tivéssemos um investimento maciço na universidade pública, a gente estaria vendendo vacina doidado quando descobríssemos. Isso é só um exemplo. Pega as tecnologias de ponta aí, que a gente tem que ficar importando, e é super caro. A quantidade de matéria-prima que nós temos na Amazônia, em todos os sentidos, no Brasil inteiro, nós somos um país rico, naturalmente falando, então nós teríamos aí muito mais chance de competir no cenário mundial. Então, acho que o Brasil só teria a ganhar nesse sentido. Por isso que eu falo que a educação é uma grande mola propulsora para se pensar uma emancipação social, uma diminuição da desigualdade e, consequentemente, uma mobilidade social maior. O investimento em educação, sem dúvida, é um parâmetro muito bom. E até mesmo se for pegar nos Estados Unidos, por exemplo, se for pegar a questão da renda social que tem, a renda per capita as mesmo. faculdades têm que pagar. Isso. As públicas têm que pagar também. Sim, sim. Mas a questão agora pega o poder de compra de um estadunidense com um brasileiro, a questão Cara, nem comparação. Sem comparação, por isso que é bem mais fácil para eles, nesse sentido. Porque eles não têm uma série de problemas que nós temos. Pega aqui a questão estrutural. Os Estados Unidos não foi um país, não foi uma colônia de exploração, foi uma colônia de povoamento. Já começa por aí. A modernização deles foi bem mais avassaladora do que a nossa em termos de rapidez. A nossa foi bem mais tardia. Então, esses problemas estruturais que nós tivemos e a falta de políticas compensatórias, aí, a questão da distribuição de renda, o poder desigual em nós, o acesso aos bens culturais que são desiguais. Então, nós não damos conta de fazer a tarefa de casa, a gente colhe hoje amargos frutos dessa desigualdade social e, consequentemente, da mobilidade social. E o Fórum de Davos, que teve esse ano, no início do ano, vai mostrar os indicadores. O Brasil está amargando uma péssima posição na questão da mobilidade social. Nós estamos no nível de 82 países, nós estamos na 60ª posição. É uma posição muito ruim para o Brasil, dada digamos, a concentração de renda que nós temos em poucas mãos, infelizmente. Deixa eu voltar aqui no chat, rapidinho. É aquele negócio, né? O Brasil tem tudo para ser uma grande potência, só não tem um bom gestor. E sem dizer também que essa questão da educação, do investimento da educação, todo investimento a longo prazo em países grandes, são potências mundiais, tiveram a base como investimento na educação, né? Desde o primário até a faculdade. Ô, João, eu entendi sua pergunta, boa pergunta. O João perguntou assim, países subdesenvolvidos têm mais chance de crescer se aumentar as políticas públicas de apoio social
ou aumentando a Ô, Alisson, privatização. Sem dúvida, a primeira parte. Se a gente não conseguir resolver esses ô, problemas históricos que eu narrei aqui para você, João, que eu narrei para vocês, Cala a com boca, seu relação Beto. às questões estruturais aqui, ó, a gente não conseguir resolver isso aqui com essas políticas compensatórias, não adianta a gente querer passar o boi na frente a carroça na frente dos bois, porque nós temos aqui questões estruturais que atrapalham toda a conjuntura da nossa economia. Por exemplo, como é que eu vou falar para vocês? Quantos de vocês têm dinheiro para pagar uma educação aqui? E como é que eu vou colocar agora? Agora todo mundo tem que se virar com a sua educação. Por exemplo, vamos privatizar a escola pública. Quem tem dinheiro para pagar, pague. Como é que eu vou fazer isso? Sabe o que eu vou fazer? Se eu seguir essa lógica neoliberal, é o que vai acontecer com vários países. Você vai acirrar cada vez mais a concentração de renda numa pequena parcela da comunidade, porque aqui eles vão manter o seu status quo. Por exemplo, eu nasci numa família rica, eu vou ter dinheiro para estudar em bons colégios, consequentemente, eu vou pegar as melhores vagas da universidade e, consequentemente, a fortuna vai permanecer na minha família. Então, a concentração de renda vai continuar e a desigualdade vai ser um abismo maior. Enquanto a gente não conseguir fazer essa tarefa de casa, que são todos esses problemas estruturais que nós carregamos até hoje. Olha um problema estrutural grande, apesar dos Estados Unidos ser uma grande potência, o problema que está vindo à tona agora, que é o problema estrutural do racismo. Portanto, que atrapalha grande parcela da população que não consegue ascender na vida por conta de uma estrutura racista criada, que a instituição social estadunidense é racista, o direito é racista e toda a questão cultural é racista. Isso são fatores históricos estruturais que atrapalham. Agora, trazendo para o Brasil, o nível de problemas estruturais que a gente tem em relação a políticas sociais e públicas é grandíssimo. Como é que eu vou introduzir goela abaixo um modelo neoliberal, sendo que nós temos problemas estruturais ainda que não resolvemos? Então, vai ser um tiro no pé. Aí tem toda aquela ideologia, né? Ah, não, mas vamos investir nisso, porque os países que investiram nisso, tipo a Inglaterra, etc., conseguiram, mas a Inglaterra não tem o mesmo problema estrutural que nós. Entendeu, João? Entendi. Então, eu sou totalmente contra esse sistema neoliberal num país como o nosso ainda. Nós temos que atingir um nível maior de acabar com a desigualdade social, de melhorar, de distribuir um pouco essa concentração de renda. Falando em renda, a hora que você viu a renda de concentração no Brasil, pode falar. Mas ainda há, tipo, muito roubo, desvio de dinheiro, né? Tipo, Sim, não, é igual a Lília falou, a questão da competência na questão política no Brasil é um problema sério que nós temos que enfrentar com relação à questão da corrupção, até mesmo a reformular a questão dessa política nossa, que é horrível. O que esses caras ganham em termos de salário, de todos os benefícios penduricalhos que tem em relação à profissão política e esse negócio deles fazerem carreira política, isso é um rombo da nossa economia, a política do nosso Brasil. Você já viu as comparações absurdas que tem de como um prefeito e um vereador do Brasil ganham em relação até em países que têm considerados países que são desenvolvidos, tanto que é abissal a diferença. Então, são problemas estruturais que a gente precisa colocar na ponta da caneta aí para tentar resolver. É o seguinte, Alisson, tipo, lá nos Estados Unidos é privado as coisas, né? Mas lá eles pagam muito pouco imposto. E aqui a gente paga muito imposto. Se for olhar no impostômetro que tem no Google, tipo, a gente já pagou acho que um trilhão de imposto, só para você ver. Sim, então, para mim a reforma política se passa por isso, a reforma também do imposto, todas essas questões. Você lembra quando... Tem questão de inflação também. Eu não estou querendo fazer palanque político não, mas quando houve uma diminuição dos impostos, a diminuição do imposto em relação a produtos industrializados, as questões, o tanto que melhorou a qualidade de vida do brasileiro, quando houve assim, uma repaginada dos impostos. Então, isso também, são várias variáveis que a gente pode analisar como forma de compensar esse desgaste que nós temos em relação à posição do Brasil no ranking aqui. Só para falar, eu falei da concentração de renda, tanto que a nossa concentração de renda é alta. Olha aqui, nós só perdemos para o Catar. Essa concentração de renda aqui para nós é ruim, porque nós temos assim uma pequena parcela do Brasil muito rica e um restante da população assim, quase 50%, com uma renda muito baixa em relação a essa mínima população que detém todo o poder
econômico aí. O Brasil tem 28,3, enquanto o Catar 29. Olha para você ver o tanto que outros países, até o Chile tem menos, a Turquia tem menos. O próximo gráfico que eu vou trazer para vocês da concentração de renda vai mostrar aqui tanto que a concentração de renda atrapalha na distribuição de renda. Olha aqui a questão dos países como a nossa faixa. Nós temos aqui mais ou menos aqui a população, grande parte da população ganha um salário de 2,4 mil só. Olha que o tanto que é pequena a concentração de ricos no Brasil, o tanto que é pequeno, 1,4 só, que tem, assim, são, digamos, os bilionários do Brasil, ou o tantinho de gente que fica, 1% só. Então, você percebe o tanto que a distribuição de renda no Brasil é desigual, e isso afeta de cara a questão da mobilidade social, porque quem nasce aqui, ó, nessa classe, dificilmente vai chegar a ser uma classe média ou uma classe dos ricos, porque você vai amargar aquela ideia de que seu pai é pobre, necessariamente você vai seguir a mesma estrutura social e econômica que ele deixou. Porque a dificuldade que há em uma emancipação vertical, subida na economia é muito difícil. Então, aí depois vem, não, professor, mas a meritocracia vai dizer que é por mérito que eu vou subir. Mas aí você esquece todos esses problemas conjunturais que nós temos aí. Então, como é que a gente vai fazer para, digamos, diminuir um pouco essas distâncias sociais? Aí, por isso que é bom estudar a mobilidade social para a gente entender aí a necessidade de trazer políticas, como a Lília bem ressaltou, políticas que venham a diminuir essa desigualdade social e, consequentemente, haver uma maior mobilidade social. Mais perguntas para eu passar para o próximo tópico? Não, então, professor, nenhuma pergunta aí não. Não. Então, o processo, quando é que se começa em termos históricos essa ideia de que é possível haver uma ascensão social, uma mobilidade social? É justamente após as revoluções industriais que nós tivemos, em que difundiu-se com a questão de uma luta forte, democrática, de reivindicação dos seus direitos, com sindicatos, essa atuação democrática da população, que na questão da reivindicação por melhores trabalhos, etc., e uma possível ascensão social, começou-se a difundir os pilares da sociedade moderna, essa ideia de que é possível uma ascensão social, uma mobilidade social. Porque até então, se você for pegar ali a França no seu sistema estamental até o século XVIII, a Inglaterra, só foi possível pensar numa mobilidade social depois da Revolução Industrial com a relação capitalista de classe. Que até então você nasceu, era até complicado na França a questão jurídica, se você a lei não era igual, a lei para o rei e para os nobres era diferente para os burgueses e para a classe dos trabalhadores, você tinha leis diferentes. Agora não, com a mudança do modo de produção, você tem toda uma mudança na estrutura social que permite uma ascensão social. A questão não quer dizer que há a possibilidade de mudança